seja bem-vinda e bem-vindo ao canal Antiguidade Mística, no qual nós tratamos sobre as tradições religiosas, filosóficas, místicas e mágicas da Antiguidade. No vídeo de hoje eu vou abordar sobre os mistérios de Eleusis. Eu peço que se inscreva no nosso canal, curte esse vídeo para que você possa acompanhar os próximos vídeos que virão. E também, caso não tenha assistido, que assista o primeiro e o segundo vídeo, no qual eu fiz uma introdução aos mistérios para que você possa entender melhor o que é que a gente está trabalhando aqui. Mas hoje, especificamente, a gente vai começar falando sobre os mistérios de Eleusis. Os mistérios de Eleusis são muito comentados. Você vê em vários tipos de escritos, seja de autores esotéricos, seja historiadores, filosofia, seja o que for, comentando sobre os mistérios de Eleusis. Nesse primeiro vídeo eu vou dar uma introdução, mas antes de entrar especificamente em Eleusis, eu gostaria de propor a vocês um exercício. Eu quero que você pense que você vai passar por um ritual de iniciação. Você tem uma iniciação programada para uma data X. E nessa data que você vai participar desse ritual de iniciação, por conta desse ritual, dessa iniciação, é como se o mundo inteiro parasse. As guerras, os conflitos, as ameaças, tudo parasse, todas as nações e todas as pessoas decidissem se devotar religiosamente e considerar sagrado o momento pelo qual você vai passar. O momento da sua iniciação pessoal, nos mistérios ou na ordem que você vai iniciar. Isso no nosso mundo seria inconcebível, a gente não consegue pensar algo nesse sentido. Mas isso seria mais ou menos verdade para um grego antigo que estivesse fazendo a iniciação em Eleusis. E não só para um grego antigo, pois Eleusis abria a porta, inclusive para estrangeiros, se esses estrangeiros fossem falantes da língua grega, no caso, para eles poderem entender os rituais que eles estavam passando. Então, se você fosse uma pessoa que fosse iniciar em Eleusis, vamos colocar assim como exemplo um grego antigo, ia acontecer de toda a Grécia parar, naquele momento, as cidades-estados que estavam em guerra, por mais rivais que fossem, como Atenas e Espartas, iam parar o conflito, e todas as cidades-estados iam enviar grandes oferendas, grandes presentes para o templo em Eleusis, no qual você iria realizar a iniciação. E era realmente assim. Os mistérios de Eleusis não eram considerados mistérios humanos, que foram fundados por um ser humano específico que escreveu rituais ou por uma pessoa iluminada. Os mistérios de Eleusis foram considerados fundados pela própria deusa Deméter, que é a deusa mãe, o útero do qual todas as coisas vieram e para o qual todas as coisas vão retornar. É a terra. Assim como uma semente cai de uma árvore na terra e brota vida, assim também todos os corpos vão para a terra e lá se diluem, se transformando em parte da vida universal. Deméter, que é essa grande deusa que está então na origem e no fim de todas as coisas, fundou um culto, um mistério a si própria. Os mitos que eu vou trabalhar no próximo vídeo dizem que a deusa praticamente se encarnou numa idosa, numa velhinha, que viajou até a cidade de Eleusis e sem que ninguém percebesse, passou a viver entre os reis de Eleusis e até que um dia ela se revelou, falou, eu sou Deméter, e estabeleceu o culto imemorial a ela. Eleusis não era qualquer culto na antiguidade. O termo mistérios era considerado praticamente sinônimo de Eleusis. Se você falasse, eu me inicio nos mistérios, as pessoas iriam entender que você se iniciou nos mistérios de Eleusis. Eleusis é a base. Todos os filósofos clássicos que você consegue pensar, se você fizer o exercício de pensar um filósofo clássico, ou um trágico, escritor de tragédia, os famosos trágicos gregos, ou alguns poetas, se você elencar algumas dessas pessoas na sua cabeça e visualizá-las, é muito provável que a pessoa que você esteja vendo, visualizando, foi iniciada em Eleusis. Platão, na 7ª carta, fala que toda a sua filosofia, e a gente sabe que a filosofia platônica é a base de tudo que a gente entende como filosofia ocidental ou filosofia muçulmana, enfim, Platão falava que toda a sua filosofia não era senão uma introdução aos mistérios. Nesse caso, ele está querendo dizer os mistérios de Eleusis. Alguns dos termos próprios de Eleusis foram usados por todos os grandes filósofos para descrever experiências místicas, como Plotino, que usava o termo mistérios, místicos, que significa místico, mas também usava epopteia, visão, que é um termo que veio de Eleusis. Eleusis era profundamente popular e importante no mundo grego. Quando todas as cidades-estados paravam para aquela cerimônia acontecer, elas paravam porque consideravam que se entrava num tempo sagrado. O tempo ordinário, humano, profano, deixava de existir. E durante aquela semana no qual os rituais iam ser celebrados, no qual as iniciações iam ser celebradas, é como se os deuses estivessem presentes na Terra. Então isso demandava do ser humano um outro tipo de postura, porque você não está mais no tempo comum, no tempo ordinário.
Você está num tempo divino. Você está num momento de comunhão entre humanos e deuses. E isso é muito importante. Hoje em dia, se eu for fazer uma iniciação, eu não consigo sequer ser liberado do meu trabalho, chegando para o meu chefe e falando, olha, eu não vou poder trabalhar na quarta de tarde porque eu tenho uma cerimônia de iniciação. Ninguém se importa. Isso é foro privado, é dessacralizado e não é considerado importante do modo geral. Mas as iniciações em Eleusis eram capazes de parar a Grécia inteira. E não só de parar a Grécia inteira ou hipnotizar as pessoas da Grécia, mas também várias pessoas de partes diferentes do mundo foram iniciadas em Eleusis. Por isso que eu falei que estrangeiros também se iniciaram em Eleusis. Vou citar um exemplo. O imperador romano Marco Aurélio, filósofo e o homem mais poderoso do mundo na sua época, um imperador de muito conhecimento e também muito poder, foi à Grécia, a pequena cidade de Eleusis, para participar do mistério da deusa Deméter, para receber o ritual de iniciação, e foi iniciado como qualquer outro. Não só Marco Aurélio, mas o famoso imperador Adriano, o imperador Otávio Augusto, o imperador Septímio Severo, que é um imperador africano de família síria. Todos esses grandes imperadores passaram pelos rituais em Eleusis. Chegou um momento que virou quase uma tradição os imperadores se dirigirem a Eleusis para passar por esses mistérios. Não só isso, mas a gente tem relato de autores cristãos que passaram pelas iniciações e depois tentaram desvendar ou publicar os segredos do que se trataria esses mistérios. Quando Ptolomeu, sucessor de Alexandre o Grande, governante do Egito, decide fundar o culto a uma divindade, que é Serapis, mistura de divindades gregas com mistura de divindades egípcias, quando ele decide fundar esse culto, ele faz duas coisas. A primeira, chama Menon, um importante sacerdote egípcio, para contribuir. Segundo, manda buscar lá da Grécia Timóteo e Hierofante, ou seja, o grande sacerdote de Eleusis. Timóteo e Menon se sentam juntos e produzem os mistérios de Serapis. Ou seja, Eleusis está na base de muita coisa. E Eleusis é também muito antigo. Se a gente pensar em Platão, na época que Platão vivia, que Platão estava falando e usando esse termo grego mysterion, os mistérios de Eleusis já eram celebrados naquele templo, a deusa Deméter, há mais ou menos cerca de 1000 anos. E isso é muita coisa. Antes do poeta Homero cantar as canções sobre os deuses gregos que deu origem aos grandes mitos que a gente conhece, a pequena cidade de Eleusis já estava celebrando em seu templo iniciações à deusa. Isso é significativo em vários pontos. Porque se Eleusis tem um começo no qual os deuses desceram à Terra para iniciar seres humanos numa relação divina, vieram até esse mundo, habitando um templo, habitando vegetações, habitando plantas, pedras, como eu vou comentar mais para frente, os deuses basicamente se encarnaram nessa cidade para estabelecer esses mistérios, também o momento em que esses mistérios são destruídos é que representa o grande desencarne dessas divindades. Como assim? O templo de Eleusis, os mistérios de Eleusis foram destruídos no final do século IV d.C. pelo imperador cristão Teodósio. Quando o imperador cristão Teodósio destrói o templo de Eleusis, basicamente isso é um sinal de que o mundo politeísta, que é um mundo repleto de deuses, no qual as divindades habitam o mundo e todas as suas coisas, deixa de existir. O mundo se transforma naquilo que o filósofo politeísta Iâmblico diz no seu livro Os Mistérios, abre aspas, um deserto sem deuses. O cristianismo se espalha pelo mundo, os grandes templos são todos destruídos, seja em Alexandria, seja na Grécia, seja em Roma, seja aonde for. E é entendido pelos historiadores que a destruição do Império de Eleusis, por esse ser o coração do politeísmo na época, é a marca de que, a partir desse momento, o politeísmo antigo está destruído. É óbvio que a gente vai ter continuidades de práticas politeístas no mundo e hoje em dia a gente tem um reavivamento de muitas dessas práticas. Mas é significativo a gente pensar que esses mistérios que existiram durante muitos anos, mais de 1500 anos, tiveram a sua destruição e que isso é um momento significativo para a gente pensar, inclusive, a história de todo o Mediterrâneo. Não é qualquer coisa. Então, na mesma medida que os deuses vieram para o mundo, Deméter se encarnou para fundar aqueles mistérios imemoriais que abriam um tempo sagrado e eterno, a destruição de tudo isso também representa, em certa medida, a destruição de vários desses valores religiosos e da presença divina no mundo. O mundo passa a se tornar um lugar não mais habitado pelo divino. O mundo passa a se tornar um lugar habitado pelo pecado. O mundo passa a se tornar um lugar no qual as pessoas devem fugir para ir em direção ao reino dos céus. Existe essa dessacralização de vários elementos do mundo, e esse elemento eu acho que é muito significativo a gente pensar
na destruição do templo de Deméter, que é a grande mãe, a terra, que é a presença dos deuses naquilo que é terrestre, naquilo que a gente consegue tocar, naquilo que a gente consegue ver, e nos ciclos associados à terra, no nascimento, na morte, na vida, na criação e na destruição. Eleusis era considerado um grande centro da antiguidade, um grande mistério. Nos escritos dos autores, filósofos e místicos da antiguidade, Eleusis sempre aparece como grande mãe dos mistérios, junto com os mistérios egípcios, que também vamos trabalhar em outros vídeos. E o que era celebrado em Eleusis? A gente vai ter alguns vídeos no qual eu vou entrar em alguns detalhes sobre o que a gente sabe das práticas de Eleusis. Mas um ponto aqui eu quero ressaltar e que é algo que para nós do mundo contemporâneo é muito difícil de entender. Os gregos acreditavam que em Eleusis houve uma grande descoberta. A deusa revelou um mistério à humanidade. Esse mistério é uma coisa que passa despercebido para nós, mas que para a antiguidade era muito importante. E se a gente parar para pensar, é realmente uma coisa que só pode ter vindo de um mundo basicamente divino, que é a arte de você cultivar. Se a gente vai olhar um animal, o animal ele não cultiva, ele espera uma planta crescer, vai lá e come ela. A arte humana, que nós que vivemos na cidade já não temos mais contato, mas a arte humana de cultivar, de conscientemente plantar algo, já esperando o resultado daquele fruto, de gerar o cultivo de uma espécie, por exemplo, como o trigo, e daquilo extrair e produzir pão, produzir alimento, foi considerado no mundo antigo algo divino. Uma das chaves, assim como a descoberta do fogo, que impulsionou a humanidade para outro lugar. Antropólogos podem tentar responder de muitos modos qual que foi a origem, ou como que a gente começou a cultivar, a ter essas técnicas, abre aspas, civilizatórias, de produzir conscientemente o nosso alimento e não só ir num lugar e buscar. Mas a verdade é que ninguém sabe. Para os antigos, isso era fato. Essa arte foi um presente da deusa. Ela que entende sobre o mistério da entrada de todas as coisas e da saída de todas as coisas da Terra. Ela que é o grande útero universal no qual estão contidas todas as possibilidades daquilo que vem a existir, daquilo que deixa de existir. Essa deusa ensinou aos seres humanos essa arte que transformou o modo humano de interagir com o mundo. Os seres humanos se tornaram um pouquinho deuses, porque assim como um deus tem a capacidade de criar e de destruir, essas ferramentas também possibilitaram a um ser humano pegar uma semente e cultivando-a gerar uma vida. Eu tenho algumas plantas na minha casa que eu plantei elas. Eu escolhi a semente específica, plantei e gerei vida. Algo do poder criativo dos deuses está nos seres humanos por conta dessa atitude criadora de lidar e de cuidar das coisas e também o potencial destrutivo que a gente sabe que essa inteligência criadora também traz. Fato é que em Eleusis foi considerado também o lugar, não somente onde eram celebrados os mistérios, mas onde Deméter revelou à humanidade alguns dos segredos essenciais da arte do cultivo. É como se antes disso não houvesse a possibilidade de se pensar em fazer. Não havia a possibilidade de pensar que eu posso reservar um espaço para cultivá-lo, uma espécie específica que eu quero de planta, para que eu possa coletar os suprimentos daquela planta e gerar um alimento específico X. Deméter soprou essa intuição nos seres humanos e a humanidade passou por uma transformação a partir disso. Esse é um primeiro ponto e esse é o motivo do porquê Deméter é muito associado ao trigo, é muito associado à colheita, ao plantio, que é algo extremamente importante, mas que a gente, na cidade, perdeu o contato. A gente não tem mais o contato com essas esferas de fertilidade, de procriação com a terra. O nosso alimento, a gente pede um fast food e ele chega pra gente. Mas esse não é o único mistério trazido pela deusa Deméter, e se alguém questionar, é óbvio que existem muitas nuances simbólicas por trás disso que os gregos estão dizendo. Aprender a cultivar não é só aprender a cultivar um alimento, é aprender a cultivar e criar muitas outras coisas. E esse mistério propiciava ainda aos seres humanos, 1000 anos depois, a possibilidade de encontrar a deusa e os seus mistérios de vida, de morte, de renascimento, de criação e de destruição. A pessoa que estava para ser iniciada em Eleusis é como se fosse uma semente que acabou de cair de um pé de trigo e estava como uma semente caindo na terra, nas profundezas. Essa terra é o útero da grande mãe, mas é também o mundo dos mortos, é o Hades. Essa pessoa estava conscientemente descendo ao mundo do Hades, morrendo, se tornando uma espécie de um fantasma no mundo dos mortos,
uma psique que iria viajar por aquele lugar horrível e ver a morte face a face, mas que lá de dentro, assim como uma semente, poderia produzir uma coisa diferente de todos os outros. Essa é a experiência de iniciação de Eleusis e essa é a experiência que Eleusis trazia para os seus adeptos, a experiência da frutificação de uma consciência espiritual diferente, que era propiciada pela deusa. Essa deusa, óbvio, é o útero do qual todas as coisas vieram e para o qual todas as coisas retornam. Não existe criação nem destruição, não existe vida nem morte, senão por Deméter, senão pela grande mãe ou pela deusa Terra. Tá, ok? Esse foi o nosso vídeo, o primeiro vídeo sobre Eleusis. É uma introdução básica, só para apimentar um pouco a curiosidade e a imaginação de vocês. Nos próximos vídeos eu entro um pouco mais em detalhe no mito da deusa, quem que é a deusa Deméter, também nos rituais, qual que eram as etapas, as datas dos rituais, para que vocês se tornem familiarizados. Também entre no nosso Instagram, @antiguidademística, porque lá vocês vão ter acesso aos nossos conteúdos, que às vezes a gente vai estar publicando nos stories, pergunta e abrindo espaço para dúvidas. Ok? Muito obrigado, agradeço a presença de vocês.